Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Incast. Eu sou a Malu Sadowski. Eu, Iris Coelho. E hoje nós vamos falar de um assunto que é como proteger o seu patrimônio. Hoje nós recebemos a doutora Érica. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada, bem-vinda. A gente já conhece a Érica, então, né, já fica nessa É nossa amiga, né? aqui. Mas, Érica, se apresenta para quem não te conhece ainda. Meu nome é Érica, eu sou advogada na área de família e sucessões e direito imobiliário há 17 anos. Então, faz 17 anos que eu venho tratando sobre esse assunto e eu gosto muito dessa área porque a gente não pensa só no hoje e nem no que passou, mas também no que vai vir. Exatamente. Nossa, nos 3 tempos mesmo, vamos dizer assim, né? Perfeito, é isso aí. Érica, tem como blindar, proteger patrimônio? Blindar 100% não existe. Então, o que a gente pode fazer hoje é proteger da melhor forma com as possibilidades jurídicas que a gente tem hoje disponíveis. Caminhos ali Exato. legais. Muitos advogados falam assim, você vai blindar o patrimônio, nunca você vai ter um problema com uma ação trabalhista, nunca você vai ter um problema com um divórcio. É muito difícil. Hoje, principalmente hoje, porque está muito na moda a questão da holding, vamos dizer assim, que é uma forma para proteger o patrimônio. Então, hoje já se fala muito, já se estuda muito sobre isso e juridicamente blindar 100% não é muito dá. difícil, Muito né? difícil. Essa palavra, assim, Mas faz a gente proteger é a palavra primordial. Adequada, a palavra adequada. Exatamente. Antes da gente entrar bem profundo no tema, a gente fala muito de holding, né? É muito comum as pessoas ouvirem, mas você poderia dar uma noção básica desse conceito? O que é holding? Para quem ainda tem uma informação muito rasa sobre esse tema. Tá, hoje a holding, ela é uma empresa. Então, a família, ela cria uma empresa, um CNPJ, vai sair todos os bens do seu CPF. Então, você, como pessoa física, não vai ter mais bens. Esses bens vão entrar nessa holding, que provavelmente você vai ser sócio majoritário ou vai ser sócio com uma outra pessoa. E esses bens, eles vão entrar nessa holding. E essa holding, ela pode administrar outras empresas e vai administrar os bens de toda essa família. Então, na verdade, a holding nada mais é do que uma empresa. Ela é uma empresa que administra todo o patrimônio. Um patrimônio familiar. E, por exemplo, tendo na holding, no sistema da holding, eu tenho lá o patrimônio, quero vender uma casa. E aí, quer dizer, eu não consigo fazer isso sozinha, porque já é uma empresa. Então, é a holding, são as pessoas que são, vamos supor ali, que tomam as decisões que fazem isso. Eu, Iris, como, eu sou herdeira, eu tenho uma casa, eu não posso fazer nada. Não. Como que funciona? A holding, ela vai ter sócios. Então, vamos dizer que seja uma família, pai, mãe e filhos. Então, quem são os sócios principais dessa holding? O pai e a mãe. Quem tem o patrimônio. Exatamente. Então, quem são os proprietários lá na pessoa física, eles são os sócios principais dessa holding. Não herdeiros, eles são os principais. E aí, o que a gente faz? A gente coloca um administrador nessa holding. Tá. Esse administrador pode ser tanto o pai quanto a mãe, ou quanto os dois. Esses administradores, eles vão administrar todos os bens. Então, são eles que vão comprar, eles que vão vender, eles que vão entrar numa outra sociedade como CNPJ e não mais como pessoa física. Um CPF, então, né? todos esses bens, quando eles entram na holding, eles não são mais uma casa, vamos dizer assim. Eles se tornam cotas societárias. Né? Então, você tem uma cota lá você tem uma casa de 1 milhão, vamos dizer assim, ela entrou na holding. Então, você vai ter lá 1.000 cotas desse imóvel que entrou na holding. Então, quem administra são os sócios. E aí, você pergunta isso para mim, como é que ficam os filhos? Ia fazer essa pergunta. E aí, já pode falar? Os filhos, eles estão ali como os herdeiros, vamos dizer assim, dessa holding. Se essa holding for bem feita, é possível evitar um inventário. Então, existem mecanismos jurídicos que nós podemos fazer dentro dessa holding para que essas cotas sejam transmitidas aos filhos enquanto eles ainda estão vivos e mesmo que depois eles morrerem,
existe já a transmissão de cotas. Sem ter a necessidade de Sem inventário. ter a necessidade de um inventário. Já vai substituir o inventário. Agora, se você falar assim para mim, a pessoa foi lá, fez uma holding e deixou a holding lá do jeito que ela fez, não fez nada. Não fez um bom contrato de sócios, não fez as cláusulas importantes dentro dessa holding, acabou, a pessoa morreu, vai ter que fazer inventário. Quando você fala Nossa. de cláusulas, o que estrategicamente deixa uma holding frágil? Não ter contrato de sócios, por exemplo. Você simplesmente coloca os bens lá. E aí, de repente, numa holding estão várias pessoas da família. Pode estar os pais, pode estar os filhos, pode ser uma holding de filhos, pode ser uma holding de irmãos. E aí você vai colocando todos os bens lá. E aí não tem um contrato nenhum, não tem um contrato de sócios, não tem cláusulas específicas em caso de falecimento, em caso de divórcio dessas pessoas, né? Como é que Precisa fica? prever tudo e já colocar. Perfeito. É um contrato mesmo, É é uma um empresa. Esse contrato precisa estar amarrado com todas as formas as ou pessoas maneiras envolvidas. possíveis que Sim. possa acontecer algo ou não, né? Você cria uma empresa e você tem que criar... Sabe assim, quando a gente vai lá e vai criar a nossa empresinha lá? Aham. Então, você faz um contrato social. Ah, Esse contrato social, quando ele é feito genericamente, vamos dizer assim, ele prevê as cláusulas mais importantes ali, o que é básico num contrato social. Num contrato de holding, a coisa é mais embaixo, porque nós temos que proteger o patrimônio tanto de uma execução fiscal, nós temos que proteger um patrimônio das pessoas, das próprias pessoas, né? Sim, Porque quantos existe- casos que a gente vê de Nossa. briga familiar. né? Exatamente. E as pessoas se casam, se divorciam, morrem. Então, tudo isso tem que estar previsto neste contrato. Se o contrato não prevê essas coisas, quando os sócios proprietários dessa holding falecerem, o inventário vai ter que acontecer. nossa, daí é mais um trabalho. Mais um trabalho, e mais um gasto, mais um custo. Então, assim, nesse sistema agora, e nós estamos, acho que, caminhando para isso, então a holding é a melhor maneira para a gente de prever o que pode acontecer, de se ajustar ali e de prevenir. Sim. Fazer um melhor planejamento. Então, agora é a mesmo. holding. Vamos dizer, a Holding. bola da vez é a holding. Mas aí você fala assim para mim, mas a holding é para todo mundo? Aí a Ah, próxima pergunta, tem um perfil? Precisa ter um patrimônio muito grande? Não. A holding não é para quem é muito rico, vamos dizer assim, tem muito patrimônio, mas a holding é para aquela pessoa que de repente tem um imóvel da própria família já é suficiente para ele uma holding. pensar numa holding. Sim. Agora, é para todo mundo? Às vezes não. Às vezes a gente tem outras estratégias que são melhores para aquela família. Então, quando uma família chega para mim e fala assim, eu quero fazer um planejamento patrimonial, eu vou investigar tudo daquela família. Então, eu vou saber tudo o que acontece com os pais são vivos? São mortos? Qual é o regime de casamento deles? Tem filhos? Esses filhos já são casados? Não são casados? Ah, tá, então tem filhos menores? Outra coisa, você tem que pensar, às vezes, muito, né? Acontece muito dos advogados não prestarem atenção quando existem filhos que têm algum tipo de... Eu não sei que se fala deficiência, né? Mas, por exemplo, um filho com autismo já é uma questão diferente. Você já tem que pensar em algumas cláusulas diferentes para esse filho. Porque ele, às vezes, pode precisar de ter mais pessoas ajudando, né? Tá. Sim. Ter um auxílio maior. Sim. Ele pode ser que ele não tenha condições de gerir o patrimônio. E aí você tem já que nomina uma prever pessoa. exatamente isso na própria holding. Mas a holding não é para todo mundo. Então, a gente pensa sempre em como a família está estruturada. Às vezes, a família ela quer proteger o patrimônio de uma execução fiscal, vamos dizer assim, uma execução trabalhista. É muito comum, não é? Muito comum. Essas estratégias. Exatamente. Mas durante um processo, uma holding não funciona. Porque já é uma fraude ao credor. Sim. Né? Então, Ela é não para vai- todo Não mundo? vai assegurar não que, tem aquele, como. que aquele patrimônio vai estar... Então, Exatamente. realmente, tem que fazer esse diagnóstico Tem. nas entrelinhas para depois montar um plano Sim. para ver qual é adequado para cada família, para cada situação. né? Olhar a família por inteiro.
Pais, filhos, às vezes já tem netos, como é que esses netos são, quais são os bens que vão entrar nesse imóvel. Às vezes, nesse CNPJ da holding, né? Às vezes tem imóvel que não está nem legalizado, a pessoa só tem a posse do imóvel. Então, você tem que legalizar isso tudo antes de colocar dentro da holding. Mas hoje continua sendo a melhor estratégia que a gente tem de proteger o patrimônio para uma geração futura. E a gente não ouvia falar nisso, porque a gente falava assim, holding, nossa, deve ser aquelas empresas lá enormes de milhões. E olha só, é acessível para todo mundo e dependendo do diagnóstico que o advogado faz, a advogada faz, aí você pode tomar decisões aí que com certeza vai ajudar bastante, né? Exato. Tem que fazer um diagnóstico, verificar se a holding é para você, se é a melhor estratégia e, às vezes, combinar estratégias, né? Porque a holding sozinha, ela também não vai fazer uma proteção. Não vai funcionar tanto, vamos dizer assim, Exatamente. né? Às vezes, a gente tem uma outra estratégia junto com a holding que pode melhorar ainda mais a estratégia patrimonial. Legal. E quais são as formas mais comuns, então, Érica, para fazer esse planejamento patrimonial? Não sei se existe forma comum, né? Porque você acabou de falar de perfil familiar. Mas quais são as mais utilizadas? Né? Hoje, primeiro é a holding, né? Então, mesmo se você tiver um patrimônio pequeno, hoje já se pensa em holding. Principalmente porque nós temos vamos dizer assim, uma justiça que é instável, né? Nós não sabemos como vai ser amanhã. Nós temos uma carga tributária muito alta no Brasil. Então, hoje, para você manter um patrimônio, mesmo que seja pequeno, você está pagando um tributo muito alto. E aí, com estratégias, muitas vezes você consegue diminuir essa questão tributária, inclusive. Pensando que estamos com uma reforma tributária que vai entrar em vigor a partir do ano que vem e muita coisa do que nós estamos falando hoje aqui já não vai estar valendo mais. Nossa, então nós vamos ter que correr. Exatamente. Quem tem esse perfil, exatamente. Né, tem que realmente correr. já pensar e se antecipar. Tem que pensar bastante. E aí, vamos lá. Quais são as formas? A holding, uma das formas. Outra forma é uma doação com usufruto. Então, os pais hoje, muitos chegam no meu escritório e falam assim, eu quero doar já em vida tudo que eu tenho. Não quero deixar nada para fazer um inventário. É possível? É possível. Aí também existe estratégia. E tem o mas também, né? Porque um pouco antes de começar, nós estávamos falando sobre essa doação por usufruto. Que não é simples igual muitas vezes a gente pensa, não é? E tem que pensar no usufruto porque esses pais, eles vão doar para os filhos e hoje em dia, né, não tem mais aquele negócio do filho ter aquele amor, apego, né? aquela casa. Exatamente. Pode ser que se não tiver o usufruto, esse filho vai e venda esse imóvel e o pai vai ter que sair, porque o bem não é mais dele. Mas vamos dizer que ele doou com usufruto, que é a melhor estratégia que tem. Então, assegura pelo menos para os pais. Exatamente. Esses pais, eles vão ficar no usufruto dos bens, ou seja, eles só não podem vender. Mas eles podem alugar, eles podem morar, então eles podem tirar os frutos. A gente sempre fala... Vivos, exatamente. Enquanto forem vivos, eles tiram os frutos desse imóvel. Eles vão morar lá até o último morrer. Então, morreu um e tem o outro, continua o usufruto, né? A hora que o último morrer, o pai ou a mãe, aí os filhos passam a ter a posse, porque eles já têm a propriedade, não têm a posse. O que é importante averiguar com relação a isso? Ter cláusulas, né? Então, ter cláusulas lá para que, de repente, esse filho, vamos dizer que ele doou com usufruto. E aí, esse filho, de repente, aconteceu alguma coisa, né? De repente, ele se divorcia dessa pessoa que ele está, se ele está casado. E aí você fala assim, mas doação, a outra pessoa vai ter direito? Vai depender do regime de casamento. Então, se essa pessoa tiver um regime de casamento que é a comunhão universal de bens... Vai ter direito. Vai ter direito. Vai ter direito.
A não ser que tenha uma cláusula lá na doação de que essa Exceto, pessoa não tenha direito. Ah, mas então tem que estar Por isso bem tem que tá tudo amarrado, né? específico. Exato. É possível colocar essa cláusula? É possível. Ah, então é possível. É possível, mas tem que estar lá essa cláusula bem específica na hora que for fazer a doação, lá na escritura de doação tem que estar específico, senão essa pessoa tem direito. E aí é dividido ou vai para ela, se no caso de falecimento, né? Então tem que pensar em tudo isso. É uma estratégia boa? É. Quanto que paga de imposto sobre isso? Paga o mesmo 4% hoje aqui no Paraná do que se a pessoa for fazer um inventário. Ah, então é o mesmo. É o mesmo imposto. Aí você fala assim para mim, mas qual que é a vantagem? Não tem uma briga lá no final, Lá no final, inventário. que vai estar tudo amarrado, tudo Já com o vai tá diagnóstico tudo pronto, pronto ali. tudo bem especificado. Exato. E até a gente tava brincando, né? Que eu ia pedir uma pizza domingo para chamar meu marido para conversar. Olha lá, já começando a organizar, né? Já tá Já pensando. pensei, não, nós estamos brincando, né? Mas é verdade, Mas porque a gente não realmente, pensa não nessa pensa. Porque- parte, né, do quando um faltar, É. quando, né, E der até na questão errado dos ao pais. casamento. E a gente não acredita que Não. vai, né? Que alguém vai faltar, que alguém... Mas vai. Por exemplo, na minha família, nós já começamos essa conversa com os meus pais. Minha mãe tem 80, meu pai tem 88, e nós já começamos. Por quê? Para fazer a doação no usufruto. Perfeito. Entendeu? Porque É a melhor depois chega na estratégia. hora, fica aquela loucura, e a gente também não quer lidar. Porque a gente já vai estar lidando com algo maior, por exemplo, o luto. É. Então, como que essas famílias vão lidar com o luto e mais com essas questões burocráticas e lei? Então, acho que a melhor coisa, gente, é correr mesmo, é fazer, é procurar a doutora Érica, que é E aí especialista e aí, nisso. todos em vida, todo mundo palpita. Sim. Não é? Todo mundo É, dá sua porque opinião, quando isso acaba acontece em entrando num vida... consenso melhor, não é? Exato. Quando isso acontece em vida, é um acordo entre Ah. todo mundo. Por quê? Primeiro, também tem regras. Os pais não podem doar tudo para um filho só, Uhum. né? Então, Pra quem eles quiserem, exatamente. Eles têm que doar conforme... Ah, A tem lei 3 existe. filhos? Então, os 3 vão receber. Não é? Uhum. Ah, mas eu posso privilegiar um filho? Existe também estratégia para isso, né? Porque a pessoa ela pode doar 50% do patrimônio dela para quem ela quiser. Uhum. Então, se tiver uma boa estratégia nisso, eles Também não vai podem ter doar, problema. podem doar mais para um filho. Mas também tem que ser muito bem feito, o cálculo tem que ser muito bem feito, porque se tiver qualquer probleminha também, pode ser inviabilizado futuramente. Trava. Aí, aí o problema vai ser maior. Vai ser maior, porque daí tem um processo judicial, né? Para E saber aí- o porquê, né, também. Exatamente. Aí vai se discutir judicialmente que um filho recebeu mais que o outro. Induzir Por o quê? pai a colocar Né? mais, por exemplo, vamos supor vou induzir meu pai e minha mãe a colocar mais na minha parte do que na do outro. Mas isso é muito comum, né? Porque a gente tem, por exemplo, nós temos conhecidos em que um filho, uma família de 3, um filho trabalha no negócio da família, ajudou a construir o patrimônio. Tá, mas Os outros seguiram sua vida. Mas Então, aí é até legal, a né? gente olhando. É. Então, mas pra justiça, Isso não é válido. não é válido. E como que entende? isso Por que pode a ser estratégia é feito, a interessante. estratégia? Os outros irmãos assinarem a doação concordando. Porque tem que estar em acordo, né? Entendeu? Porque Porque como que vai fazer isso? se isso acontecer, aí não tem problema nenhum. Judicialmente, quando os pais falecerem, esses irmãos que já assinaram, eles não vão lá requerer a parte desse irmão, porque não vão E se conseguir. quiserem, não tem. Não consegue. Se eles assinarem que eles aceitaram esse tipo de doação, eles não- Concordaram e pronto. É, Isso concordou, definitivo. porque daí até concordou em vida. É. A única forma deles falarem que não deu certo, né, que é que eles estavam alucinados, que eles foram coagidos, E aí né? precisa Os três. provar, É. precisa provar, né? Tipo assim, no meu caso, na minha casa, nós somos em 4. Os 3, né, falaram. Tava todo mundo alucinando junto, não é? Exatamente. Já é mais difícil. E aí a gente já fala em outras coisas, né? Ah, vai para um processo judicial, vai ter custos, vai ter dor de cabeça, é um processo longo, é um processo que exige provas, Aham. né? Dá para evitar tudo isso. Não. E quanto mais a gente conseguir evitar, melhor, porque é desgaste.
Esse assunto é difícil de ser tratado por causa do desgaste, não é? Ninguém gosta de falar de morte, né? Não. Mas aqui nós não estamos falando de morte, nós estamos falando de proteção patrimonial. Ninguém está fazendo... Das preocupações que vai ter depois, né? Exato. A gente faz uma proteção patrimonial não é só pela morte, né? A gente pensa em todas as situações hoje que a gente vive. Então, você pensa num divórcio de um filho, você pensa de uma ação. Se você é empresário, principalmente, e tem muitos funcionários, você tem que pensar nisso. Porque uma ação trabalhista, ela pode derrubar um empresário. Exatamente. Né? Então, aí, se um empresário, vamos dizer, tem um empresário que tem 60 funcionários, e aí ele começa a ter uma ação trabalhista atrás da outra, e ele não tem uma proteção patrimonial, essas ações, elas vão em cima do patrimônio dele. Dele, né? Como família, né? Porque se a empresa não tiver... Exatamente, se a empresa não tiver um patrimônio, a própria empresa, um CNPJ, ela vai para um CPF. E aí sim, a pessoa acaba perdendo um patrimônio, um bem familiar, por uma execução que poderia ter evitado. Sim. Sempre é bom E evitar, a gente né? falando aí de divórcio, né? Vamos voltar ali um pouquinho no regime de casamento. Né? Existe Você tá brincando por quê? Porque eu falei que ia pedir uma pizza para conversar com meu marido. O Wilson te prepara. Existe um regime que é melhor que o outro ou também tudo depende? Não existe. Já vamos ajudar a nossa amiga aqui. Então vamos lá, não existe Me passa a dica, regime doutora. Não existe um regime que é melhor que o outro. Existe o regime que ele é bom para aquela família, para aquele Se casal. adequa àquela família, Exatamente. é adequada àquela família. Hoje, por exemplo, se chegar um casal que vai se casar agora, são empresários no meu escritório e vier me perguntar qual é o melhor regime de casamento para nós hoje, são pessoas que já têm um patrimônio, são pessoas que já têm empresas, que têm funcionários. O melhor regime é a separação total de bens. Óbvio. Por quê? Cada um vai gerir o seu patrimônio. Compromete o patrimônio de ninguém. Não. Nesse regime, o patrimônio, o seu é seu, o dele é dele. Não existe uma junção de patrimônio. Eita, eu caí no golpe. Achou que ia golpear, ó. Achou que Caiu no golpe. você que Achou que ia golpear. E aí, o que é bom nesse regime para quem é empresário? Esse regime também ajuda muito na hora que você vai fazer uma holding. É uma das coisas que a gente sempre avalia, porque não vai comunicar os bens com a outra pessoa, entendeu? Não vincula. Vai precisar de algumas coisas? Sim, nesse regime exige um pacto antinupcial, que hoje é muito bom. E é comum, né? É muito comum. Hoje em dia é muito comum você ouvir falar. Muito comum. Antes a gente ouvia, doutora, somente em famílias milionárias. Porque eu já ouvi isso quando eu trabalhava e famílias milionárias. Hoje em dia já é muito comum. Eu tenho uma amiga que ela começou a namorar e ela já fez esse pacto. Olha só. Por quê? Porque ele tem bens, ela é viúva, também tem bens, as filhas falaram, não tem problema namorar, mamãe, só faz o pacto, pronto. Gente... Cada um tem o seu patrimônio. Sim, hoje é muito falado isso, é muito comum, né? E principalmente, e a mesma coisa que você acabou de falar, de repente são duas pessoas que já têm famílias. Né? Tem filhos de outro casamento e vão se juntar. Então, isso aí já protege o patrimônio desses filhos desse outro casamento. Porque são das duas partes. Exato. Né? Imagina a confusão que fica depois para os filhos resolverem tudo isso. Exatamente. E aí, vamos dizer assim, que... mas a gente comprou alguma coisa junto. Coloca no nome dos dois, 50% no nome dos dois. Sim. Mas se essa pessoa comprar sozinho... durante o casamento e colocar só no nome dele, vai ser só dele. Né? Então, é um regime hoje que, para os empresários, é muito interessante. Talvez não seja o melhor para todo mundo, mas é muito interessante. O regime mais utilizado hoje é o parcial de bens. Então, o que é o parcial de bens? A partir do casamento, divide-se tudo. Né? Então, casou agora... daqui para frente, você vai dividir dívidas. Você divide dívidas. Alegria e na tristeza. Divide. Na riqueza e na pobreza. Na riqueza e na pobreza. E divide todo o patrimônio. Né? Então, isso aí pode impactar de alguma forma um empresário? Também pode impactar e bastante. Né? Vamos dizer assim, numa execução.
trabalhista. A pessoa, o funcionário está executando a empresa, então ele vai em cima dos bens da empresa e, de repente, não achou nada em cima desses bens. E aí vai para a pessoa física. E aí, nessa pessoa física, ele acha bens dessa pessoa física. Só que ele vai achar não só o bem desse devedor, ele vai achar o cônjuge. Sim, devedor solidário. Exatamente. E aí o cônjuge, ele entra nessa situação de responsabilidade. Entendeu? Então, é importante verificar o regime de casamento? É, muito importante. Porque isso vai proteger ou deixar o seu patrimônio mais aberto. É uma decisão do casal na hora que vai se casar, mas é muito bom consultar um advogado e saber de todas as estratégias hoje que a gente tem. Para tudo, tanto para um pequeno empresário, quanto para um empresário de grande parte. Interessante. Né? Para quem fica, vai ficar mais aliviado, né? Hoje, é muito difícil você ver alguém casado pelo regime de comunhão universal de bens. É muito difícil. Mas ainda tem. Ainda acontece. Né? Então, se você pegar resquícios aí dos nossos avós, alguns pais, inclusive, os regimes de casamento ainda Acho que são eles nem assim. perguntavam qual era a opção do casal. Porque naquela época, o regime que era mais utilizado era o universal de bens. Aí, depois de alguns anos, é que começou a ser o parcial de bens. Então, hoje, se você não fala nada no cartório, o seu regime vai ser o parcial de bens. Esses são os mais utilizados. Olha só quanta coisa nós falamos aqui hoje, né? Bastante. Mas, bom, a gente vai precisar terminar e encerrar já, porque senão nós vamos ficar muito horas rápido. e horas aqui falando. Mas, Érica, como a gente falou sobre muitos assuntos, a gente foi e voltou, o que você deixa de dica para quem tá pensando já, quem ainda não tem esse planejamento patrimonial? Por onde começar? O que você deixa de dica, né? Segue esse caminho aqui que vai dar certo. A primeira coisa que eu falo é procure um advogado da sua confiança para que esse advogado faça esse mapeamento da sua família, para ele entender o que a sua família precisa. Pode ser que ela não precise hoje de uma holding, mas pode ser que você utilize um testamento, você utilize uma doação em vida. Então, eu digo sempre o seguinte, proteja o seu patrimônio hoje para que você tenha o que deixar amanhã. Né? Então, se você não protege hoje, talvez amanhã os seus filhos não vão ter patrimônio nenhum. É isso. Né? Então, é procurar mesmo informação. Se a pessoa, hoje tem muita coisa na internet que a gente pode tirar de informações, mas procurar um advogado especializado, ele vai tratar o seu caso como único. Melhor caminho, né? Porque aí falou sobre o diagnóstico, fazer esse diagnóstico não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. O melhor caminho mesmo é o advogado. Com certeza. Ai, que maravilha. Aí, então, né, Érica, deixa o seu @, pode deixar seu Instagram, se você tiver outras redes sociais também, a gente coloca na descrição depois, mas para o pessoal te encontrar, de repente ir lá, fazer uma consulta mesmo com você, já começar, quem ainda não pensou, eu não tinha pensado nisso, até conhecer você, já tem 2 anos que a gente se conhece. É verdade. Mas eu não tinha pensado nisso, sempre eram outras pessoas que pensavam, né, na minha família. E como aquele bate-papo entre nós foi importante, foi assim um divisor na minha vida. Então, deixa o @ para as pessoas te encontrarem, né? Porque você é necessária na vida da gente. Tá bom. Então, eu tenho o meu Instagram do escritório, que é @advocacia Érica Ferreira. Eu também tô lá no LinkedIn, Érica Cláudia Ferreira. E tem ainda o meu Instagram, que é também pessoal, que tem algumas coisas, que é Érica Cláudia Ferreira. Isso aí, muito bem. Obrigada. Obrigada, viu, por ter participado. Muito legal receber você aqui, uma amiga que a gente ama do coração, aceitou nosso convite. Eu que agradeço. E agora tirou muitas dúvidas, né? É isso aí. Até domingo, então. Até a pizza. Até a pizza. Até a pizza, então. Até a pizza, Wilson. Gente, obrigada, viu? Beijos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.